O Senhor Jesus cumpriu com êxito a sua missão de redimir o ser humano antes de voltar ao seio do Pai. E depois de resgatar o ser humano, doando por ele a sua própria vida, o Senhor Jesus voltou ao céu e se assentou ao seu lado como glorificado. A ascensão de Jesus traz grandes ensinamentos para a nossa vida espiritual. Gostaria de destacar aqui 7 motivos de Jesus ter subido aos céus. Primeiro motivo: Jesus subiu aos céus para que tenhamos um Pai amoroso. O Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17, diz assim: Disse-lhe Jesus: Não me retenhas, porque ainda não subi a meu Pai, mas vai a meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. O Senhor Jesus passou seu ministério na terra, fazendo-nos experimentar que temos um Pai amoroso que cuida de cada um de nós, que está sempre ao nosso lado e diante de quem as nossas vidas têm muito valor. Você é filho amado de Deus Pai e não há nada que você possa fazer que vá diminuir o grande amor de Deus por você. Segundo motivo, porque Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu para que tenhamos perdão dos pecados. A carta aos Efésios, capítulo 1, versículos 7 a 8, diz assim: Nesse Filho, pelo seu sangue, temos a redenção, a remissão dos pecados, segundo as riquezas de sua graça, que derramou profusamente sobre nós, em torrentes de sabedoria e de prudência. Nós temos um trono de graça diante do qual nos aproximar para pedir perdão e misericórdia sobre as nossas vidas. Ao subir aos céus, o Senhor Jesus coloca nas mãos do ser humano o seu perdão e a sua misericórdia. Terceiro motivo, porque Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu para que tenhamos um Salvador glorificado. O livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: Em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não há salvação fora do Senhor Jesus glorificado. O mesmo Jesus que nasceu neste mundo, amou, serviu, foi crucificado, agora está ressuscitado, glorificado e está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E dali Ele é o nosso Salvador. Não há outro Salvador ao lado dele. Não há ninguém que possa compartilhar com ele esse título glorioso de único mediador entre Deus e os homens. Escute o que diz a primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículos 5 a 6. Porque há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, que se entregou como resgate por todos. Jesus é seu único Salvador, e se você entregar a sua vida totalmente a Ele, Ele certamente guiará os seus passos e fará você experimentar extraordinárias graças da parte de Deus, nosso Pai. Quarto motivo porque Jesus subiu ao céu. Jesus subiu ao céu para que vivêssemos pela fé. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 e versículo 6, diz assim: A fé é o fundamento da esperança, é uma certeza a respeito do que não se vê. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Não basta dizer que nós temos fé, é preciso viver pela fé, ter atitudes de fé todos os dias que alimentam a nossa caminhada, que alimentam o nosso relacionamento com Deus e com os irmãos. Quinto motivo porque Jesus subiu aos céus. Jesus subiu ao céu para que tenhamos um Senhor. A palavra de Deus no livro de Atos, capítulo 2, versículo 36, diz assim: Que toda a casa de Israel saiba, portanto, com a maior certeza, de que este Jesus que vós crucificastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. Cristo foi obediente ao Pai até a morte de cruz, e o Pai o constituiu, após a sua ressurreição, como Senhor de todas as coisas. O Senhor Jesus é o dono de tudo, é o dono da minha vida, é o dono da sua vida, é o dono de todas as coisas. A Ele nós devemos adoração e submissão completa
das nossas vidas. Sexto motivo porque Jesus subiu aos céus. Jesus subiu ao céu para que recebamos o Espírito Santo. A palavra de Deus no livro de João, capítulo 16, versículo 7, diz assim: Entretanto, digo-vos a verdade, convém a vós que eu vá, porque se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, vô-lo enviarei. O Senhor Jesus garante que a promessa do Pai, feita desde o Antigo Testamento, será cumprida quando Ele subir aos céus. Ele mesmo recebeu o Espírito Santo em plenitude para derramar sobre os seus irmãos, sobre os seus fiéis discípulos. Atos 2, versículo 33, diz esta verdade: Exaltado pela direita de Deus, havendo recebido do Pai o Espírito Santo prometido, derramou-o como vós vedes e ouvis. É o Senhor Jesus quem recebe do Pai o Espírito Santo em plenitude e agora derrama sobre aqueles que são seus irmãos, os seus fiéis seguidores. Sétimo motivo porque Jesus subiu aos céus. Jesus subiu ao céu para que sejamos irmãos uns dos outros. Se Jesus nos fez filhos do mesmo Pai, então nós também somos irmãos uns dos outros e devemos cuidar uns dos outros, amar-nos uns aos outros, servir-nos uns aos outros, como o Senhor Jesus serviu e serve a cada um de nós. A palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 35, diz assim: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum. Com grande coragem, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça, nem havia entre eles nenhum necessitado, porque todos os que possuíam terras e casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. Meu querido irmão, minha querida irmã, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus devem cuidar do seu próximo, devem amá-lo, não permitindo que ele sofra as consequências da injustiça neste mundo. Também a primeira carta de João, capítulo 4, versículos 7 a 8, diz assim: Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Meu amado irmão, minha amada irmã, aqueles que pertencem ao Senhor Jesus se entregam ao amor ao próximo. Não são covardes em amar, mas amam sempre, servem sempre. Aquele que pertence ao Senhor testemunha essa pertença através do amor. Esses são 7 motivos porque Jesus subiu aos céus e Ele agora, glorificado à direita do Pai, pode derramar sobre mim e sobre você o Espírito Santo prometido. Por isso, abramos o nosso coração e peçamos sempre ao Senhor que nos encha com o seu Espírito, para que vivamos como filhos amados de Deus e como irmãos uns dos outros. Eu sou o Padre Dimar e foi uma alegria falar ao seu coração. Se você gostou desta mensagem, compartilhe-a com seus amigos e amigas e se inscreva no canal para receber notificação de novos vídeos. Deus abençoe você.